Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! Com um berro, os músculos do touro cresceram subitamente, e o animal agora estava um tamanho maior. Alguns guardas experientes imediatamente exclamaram: Isso é um processo de evolução! Somente bestas de estimação de rank 2 podem usar o poder dos elementos. A partir de agora, vamos arar o campo em poucas passadas. Ele realmente evoluiu? Sem dúvida, temos certeza. Os guardas pareciam animados, enquanto o dono do touro sentia o coração acelerar. Ele não conseguia acreditar, pois não tinha nenhuma expectativa. Mas agora, parecia que um galo havia botado um ovo diante de seus olhos. Sua visão de mundo foi completamente destruída pelas ações de Lin Jin. E após esse choque veio uma alegria incontrolável. A evolução de uma besta de estimação tinha um significado enorme nesta era. Ter uma besta de rank 2 não era o único benefício. Devido ao contrato de sangue, até a constituição do dono melhoraria. Dizem que, quando uma besta companheira evoluir, o dono ganha mais 10 anos de vida. Não era mentira nem exagero. Era verdade. E havia outros benefícios, incluindo o aumento de força. O guarda cerrou o punho, sentindo sua energia crescer. Agora que seu touro havia subido para rank 2, ele não precisaria mais trabalhar como guarda armado, viajando de um lado para o outro. Esse tipo de vida não era mais suficiente. Ao voltar, com seu touro de rank 2 capaz de controlar o elemento terra, o céu era o limite. Quando seu filho se casasse no futuro, ele teria dinheiro suficiente para bancar a cerimônia. Como não ficar feliz? Mas esse touro foi apenas o primeiro a evoluir. Logo em seguida, outra besta de estimação evoluiu. Era um lobo-cão, também de uma linhagem insignificante, um cruzamento entre lobo e cão. Apesar de sua força mediana, essa besta se destacava em ferocidade e lealdade, por isso muitas pessoas faziam contratos de sangue com ela. Essas bestas também eram criadas por sua inteligência, entendendo os comandos do dono e servindo bem em trabalhos de proteção. No entanto, devido à sua linhagem fraca, a evolução era quase impossível para elas. Embora não fossem tão insignificantes quanto os touros, cuja evolução era praticamente inédita, casos de lobos-cães evoluindo eram extremamente raros, talvez um em 100.000. Mas hoje, esse lobo-cão evoluiu. O lobo-cão uivou para o céu. Diante de todos, ele cresceu de tamanho, suas presas e garras ficaram afiadas como navalhas, e novos pelos surgiram onde antes havia falhas. Era como se tivesse renascido. Um lobo-cão com atributo de metal. Isso é raro. Lin Jin pensou, observando os dentes do animal, que agora pareciam aço. Após a evolução, sua mordida ficou incrivelmente poderosa, capaz de derrubar uma árvore em algumas dentadas. Algumas armas de metal seriam inferiores a esses dentes. Lin Jin continuou trabalhando, usando a técnica de busca de pulsos junto com o corpo dármico de Xiao Wu para ajudar essas bestas a evoluírem. Enquanto todos viam isso como um milagre, para Lin Jin, eram apenas truques simples agora. O próximo a evoluir foi outro lobo-cão, mas com um atributo diferente, vento. Após a evolução, ventos fortes rodopiaram ao seu redor, e sua velocidade aumentou drasticamente. Em seguida, as bestas dos guardas evoluíram uma por uma. Naqueles poucos minutos, eles presenciaram mais evoluções do que em toda a vida. Antes, quando viam a besta de alguém evoluir, só conseguiam sentir inveja. Afinal, a menos que tivessem um encontro milagroso, evoluir uma besta exigia posição social e dinheiro. Os ricos podiam contratar avaliadores de bestas renomados para fortalecer suas bestas aos poucos, até alcançarem a evolução. Já o povo comum só podia sonhar com esse dia. Mas hoje, seu conhecimento se expandiu. Até um cavalo velho evoluiu. Uma explosão de vapor d'água envolveu o animal, que relinchou e galopou no mesmo lugar. O cavalo envelhecido agora parecia 10 anos mais jovem, com a energia de um garanhão. Os milagres continuaram. Muitos guardas tremiam de empolgação. Da descrença inicial, passando pela indiferença e dúvida, agora estavam eufóricos. A diferença era como o céu e a terra. 8 das 9 bestas já haviam evoluído. A única que faltava era o leão da montanha sem cauda de rank 2 do guarda Zan. Para Lin Jin, promover bestas de rank 1 para 2 já não era um desafio. Ele era oficialmente um avaliador de rank 3, mas, em alguns aspectos, já se considerava rank 4. Para um avaliador de rank 4, promover uma besta comum para rank 2 seria fácil. No entanto, avaliadores de rank 4 eram quase impossíveis de encontrar, existiam apenas em grandes reinos. Um país intermediário como o Reino do Dragão de Jade só tinha avaliadores de rank 3, no máximo. Mas mesmo um avaliador de rank 4 não conseguiria fazer uma besta de rank 2 evoluir para rank 3 instantaneamente. Não era tão simples. Seria necessário nutrir a criatura, melhorar sua constituição e potencial com o tempo.
Mas Lin Jin não precisava disso. O Museu de Bestas Mortais podia identificar exatamente onde a criatura precisava melhorar e fornecer um método para evoluí-la na hora. Mesmo bestas com potencial de evolução impossível tinham mais de uma solução no museu. Além disso, com sua técnica de busca de pulsos e o corpo dármico, era igualmente fácil para ele ajudar uma besta de rank 2 a evoluir. Quando o guarda Zan viu que todas as outras bestas haviam evoluído, só restando a sua, ficou nervoso. Se nunca houvesse esperança, ele não ficaria desapontado. Mas depois que a chama da fé foi acesa, apagá-la seria cruel. Era assim que ele se sentia. Devido ao atraso, ele começou a achar que sua besta não evoluiria. Faz sentido. As outras bestas são de rank 1, promovê-las para rank 2 é mais fácil. Meu leão da montanha já é rank 2, promovê-lo para rank 3 deve ser 10 vezes mais difícil. Ele sabia o quão poderosas eram as bestas de rank 3. Deixando outros fatores de lado, apenas famílias nobres especialistas dos castelos dos senhores das cidades possuíam bestas desse nível. Uma besta de rank 3 era o alicerce de muitas famílias influentes. Se servisse a uma grande família, seu salário anual poderia chegar a 1000 pratas, 10 vezes melhor do que ganhava agora. Seu status social também mudaria. As grandes famílias não ousariam desrespeitar alguém com uma besta de rank 3. Elas teriam que ser educadas. E esse era o momento em que o guarda-Zan mais perto esteve disso. Estava diante de seus olhos, ao alcance. Mas parecia que não se concretizaria. Enquanto ele se preparava para o fracasso e tentava se consolar, uma tempestade de areia explodiu ao redor do seu leão da montanha. Uma rajada de vento surgiu do nada, levantando poeira e areia. O mais estranho era que a tempestade de areia ficou contida, sem afetar os guardas nem Lin Jin. Enquanto isso, no olho do furacão, o leão da montanha não apenas cresceu um tamanho, mas multiplicou seu tamanho original. Antes, era relativamente pequeno, menor que um lobo, sem comparação com um touro. Mas agora, o leão era maior que um touro adulto. Era assustador enfrentar uma besta desse tamanho. As outras bestas recuaram com medo, e os guardas ficaram sem palavras. Finalmente, alguém recuperou o juízo. Rank 3. É realmente uma besta de rank 3. Só elas podem manipular o próprio tamanho. Já vi o patriarca de uma família nobre da cidade montar sua besta de rank 3 assim. Era incrível vê-lo cavalgando como se fosse um cavalo. O guarda parecia eletrizado, como se fosse sua besta que tivesse evoluído. Se os outros estavam assim, era fácil imaginar o que Escolta Zan sentia. Em toda sua vida, nada, nem seu casamento, nem o nascimento do filho, o havia deixado tão eufórico quanto isso. Uma besta de rank 3. Seu leão da montanha realmente havia evoluído. Isso tinha que ser um sonho, certo? Ele esfregou os olhos e beliscou o braço. Tudo confirmava, era real. Depois do êxtase, Escolta Zan se acalmou e percebeu algo importante. O Sr. Lin cumpriu sua palavra e promoveu todas as bestas. Que tipo de magia era aquela? Ele tinha certeza de que nenhum avaliador de bestas no condado de Shen, sua cidade natal, tinha uma habilidade tão sobrenatural. Por ter viajado muito, Escolta Zan sabia que haviam encontrado um verdadeiro especialista. Talvez por isso, ele já não se importava mais com o roubo do Ganoderma. Como poderia? Só o presente que receberam valia muito mais que o cogumelo. Era algo inestimável. Imediatamente, ele se curvou respeitosamente. Nós, da escolta segura de Jian, agradecemos sua generosidade imensurável. Agradecemos sua generosidade. Os outros guardas também se curvaram. Para eles, a evolução das bestas era um favor colossal. A partir daquele momento, seus destinos, e os de suas famílias, haviam mudado para sempre. Lin Jin guardou suas agulhas e acenou. Já deixei claro. Só promovi suas bestas porque peguei o Ganoderma que vocês transportavam. Não precisam me agradecer. Olho por olho. Lin Jin não gostava de dever favores e cumpriu o que prometeu. Para ele, a dívida estava quitada. Mas os guardas eram apenas transportadores. Quem realmente perdeu foi o cliente deles, e Lin Jin precisava saber quem era, caso viessem atrás dele. Então, ele perguntou. Dessa vez, Escolta Zan e os outros responderam com respeito. É a família Qiao, a mais rica da cidade de Ride. Lin Jin memorizou o nome. Cidade de Ride ficava longe da cidade do bordo, e sem uma águia, ele não poderia ir lá agora. Talvez percebendo seu pensamento, Escolta Zan, ainda sob o efeito da gratidão, ofereceu. Avaliador Lin, quanto a esse incidente, a escolta segura de Jian assumirá parte da responsabilidade. Já que ganhamos tanto com o senhor, explicaremos à família Qiao. Tenho certeza de que não causarão problemas. Lin Jin concordou. Seria o ideal. Mas ele sabia que uma simples explicação não resolveria tudo. No máximo, ele teria que visitar a cidade de Ride em alguns dias.
Para quê? Provavelmente, a família Kiao não reclamaria depois que ele evoluísse as bestas deles também. Parece bom. Então, escolta Zan, peço que lhes diga que os visitarei em breve. Com um sorriso, Lin Jin se preparou para partir. A noite fora agitada, e ele tinha muito o que digerir através de cultivo. Num piscar de olhos, ele desapareceu no ar, voando. Lin Jin ainda podia usar a nuvem transportadora, mas apenas para distâncias curtas. Para os guardas, porém, ele parecia um imortal lendário. Mesmo depois que ele se foi, os guardas ainda não acreditavam que suas bestas haviam evoluído. Escolta Zan sorria de orelha a orelha. Hoje, encontramos fortuna no azar. Como perdemos apenas um item, continuaremos a viagem. Irmão Shu, leve o grupo até a capital. Agora que as bestas evoluíram, o trajeto será mais rápido e seguro. Ele fez uma pausa. Quanto a mim, voltarei para a cidade de Reed imediatamente para explicar à família Kiao. O avaliador Lin é um homem incrível. Quando souberem, duvido que nos causem problemas. Ele havia pensado em tudo. Os outros guardas concordaram. Assim, se separaram. Um grupo seguiu para a capital, enquanto escolta Zan retornou sozinho. De volta a Lin Jin. Ao chegar em sua casa na cidade do Bordo, ele sentou-se em posição de lótus. Os ganhos daquela noite eram inimagináveis. Além da pena de corvo dourado, que poderia refinar para dourado, o sangue do dragão voador devorado pelo peixe-gato era igualmente valioso. Usando a amostra obtida, Lin Jin começou a pesquisar os detalhes do dragão. Um dragão de fogo de rank 5, com um sangue poderoso. O Museu de Bestas Mortais tinha inúmeras informações sobre ele, incluindo métodos para sua evolução. Uma pena que a criatura virou almoço de outra besta. Lin Jin não sabia o que era aquele peixe-gato gigante, mas se ele engoliu um rank 5 inteiro, devia ser no mínimo rank 6, certo? Aquele sangue era ultra precioso. Lin Jin poderia dar a maior parte para Xiao Wu, fortalecendo seu corpo dármico de chamas. O resto ele usaria para cultivar feitiços mais poderosos. Graças aos ensinamentos do amuleto do Edito de Wuqian, Lin Jin aprenderá muito. O amuleto da Montanha Divina era um amuleto de terra dos 5 elementos. Agora, ele planejava criar um amuleto de fogo dos 5 elementos. Diferente dos amuletos comuns, este não precisava de papel. Lin Jin o desenharia diretamente na psique, invocando-o com mana quando necessário. Inspirando-se no pergaminho da lâmina divina e na nuvem transportadora, ele desenvolveu o método. O amuleto de fogo que criou não seria tão poderoso quanto os outros, mas ainda seria útil. Lin Jin trabalhou nele até o amanhecer. Finalmente, os resultados apareceram. Concentrando-se, uma pequena chama surgiu em seu dedo. Era apenas uma chama comum, impura. Então, ele sussurrou. Fogo de dragão. Desta vez, ele usou uma gota do sangue do dragão. Todas as impurezas se dissiparam, e a chama se tornou verde. Lin Jin finalmente entendeu como o feitiço Fogo do Dragão funcionava. Não apenas as chamas podiam ser usadas para ataque, mas também proporcionavam efeitos milagrosos durante a peletização. Depois de tudo o que passou, esses não foram os únicos benefícios que Lin Jin obteve. Tendo sofrido a opressão dos 9 céus 2 vezes, o volume de sua energia espiritual dobrou. Seu reservatório de energia espiritual agora ultrapassava 100 pedras. Embora não tivesse verificado com precisão, Lin Jin estimava que estava em torno de 120 ou 30 pedras. Possuir esse nível de energia espiritual era algo assustador. Lin Jin não sabia como era em outros lugares, mas ninguém na associação dos monges da cidade do Bordo, nem alunos, nem professores, incluindo Liu Zhou, tinha tanta energia espiritual quanto ele. Somente com essa quantidade de energia Lin Jin pôde imitar os antigos imortais e armazenar o amuleto de fogo em sua psique. Lin Jin então pegou a pena do Corvo Dourado. O pássaro lendário, Corvo Dourado. Nível 7. Atributo puro de fogo. Os detalhes do Corvo Dourado agora estavam registrados no museu. Diferente de Dourado, que era apenas uma besta com um traço de sua linhagem, o Corvo Dourado era um verdadeiro pássaro lendário. Ao mesmo tempo, Lin Jin ouviu sinos soando no museu. 300 bestas raras registradas. Você recebeu a formação de energia das bestas, parte 4 como recompensa. Vendo isso, Lin Jin sorriu. Finalmente ele a conseguirá. O processo de obtenção da formação de energia das bestas foi fácil no início, mas a dificuldade aumentou com o tempo. Lin Jin esperava pela quarta parte há muito tempo, e eis que ela chegará hoje. Era uma sorte atrás da outra. Lin Jin imediatamente chamou Shan'er e instruiu-a especificamente a capturar Dourado. Dentro desse pátio, além de Lin Jin, apenas Shan'er conseguia pegar Dourado quando quisesse. Desde quando Dourado havia sido domado por Shan'er? Lin Jin não fazia ideia. Talvez tivesse sido durante sua viagem à capital real. Como cuidadora da casa, Shan'er deve ter usado algum truque próprio para conseguir isso. Mestre Lin, Dourado está aqui.
Shan'er curvou-se diante de Lin Jin, segurando o dourado nos braços. Lin Jin acenou. Sente-se. Shan'er colocou o dourado no chão e sentou-se em silêncio ao seu lado. Shan'er, vou ler para você a formação de energia das bestas, parte 4. Memorize e pratique. Se houver algo que não entenda, pergunte. Lin Jin não tinha tempo para copiar o conteúdo da quarta parte, mas como Shan'er tinha uma memória extraordinária, ela poderia decorar cada palavra apenas ouvindo uma vez. Os olhos de Shan'er brilharam. Ela já conhecia as 3 primeiras partes da formação de energia das bestas e as havia cultivado completamente. Por isso, sabia o quão maravilhoso esse método de cultivo era. Shan'er estava estagnada em seu nível atual há muito tempo. Embora tivesse avanços constantes em feitiços, seu nível de cultivo permanecia o mesmo desde que conhecera Lin Jin. Por isso, ela estava um pouco ansiosa. Obviamente, ela valorizaria a quarta parte agora que a tinha. Estava no estágio final de seu cultivo, e este manual seria o empurrão final para sua próxima evolução. Mestre Lin, vou me retirar para cultivar. Shan'er parecia impaciente. Lin Jin entendeu sua empolgação e acenou com a cabeça. Ele também disse a ela para não ajudar na associação nos próximos dias. Ela só precisava se concentrar em cultivar em casa por enquanto. Depois que Shan'er saiu, Lin Jin e Dourado ficaram se encarando. Dourado aninhou-se confortavelmente em uma almofada, esperando a aula de Lin Jin. Lin Jin olhou pela janela e viu o primeiro nascer do sol. O momento é perfeito. O sol está nascendo e a escuridão está desaparecendo. Agora é a melhor hora para te dar essa pena. Dourado obviamente não entendeu o que Lin Jin disse, mas tudo bem, pois Lin Jin sabia o que estava fazendo. A pena do corvo dourado era muito poderosa para Dourado. Lin Jin não podia dá-la a ele à noite ou em outros horários do dia. Ao meio-dia, a energia do sol estaria mais intensa, e Dourado provavelmente não a suportaria. Apenas durante o nascer do sol ele conseguiria aguentar seu poder. Apesar de ser apenas uma pena, se tudo desse certo, Dourado poderia se transformar em um verdadeiro corvo dourado. E isso seria algo enorme para Lin Jin. Em termos de taxa de crescimento, nem mesmo Xiao Wu poderia se comparar a Dourado. Apenas a ideia de comandar um corvo dourado no futuro o deixava empolgado. Não importa quão forte fosse o inimigo, Dourado seria capaz de carbonizá-lo por completo. O que Lin Jin precisava fazer a seguir era incrivelmente importante, mas também bastante simples. Ele só precisava plantar essa pena em Dourado. Com isso e a nutrição constante que Dourado receberá, ele deveria conseguir fundir-se completamente com os poderes da pena durante sua próxima evolução. A transformação ocorreria nesse estágio. Claro, sempre havia o risco de falha. No entanto, o fracasso não significaria nada para Lin Jin. Dourado continuaria sendo Dourado, mas se bem-sucedido, Lin Jin poderia controlar um verdadeiro corvo dourado lendário. Plantar a pena foi fácil, especialmente com a proficiência de Lin Jin na técnica de pulsação. O processo levou apenas alguns instantes. Dourado sentiu apenas um desconforto leve, como a pena foi plantada em suas costas, ele não conseguia vê-la. Depois de girar para olhar, ele simplesmente a ignorou. Mesmo após uma noite sem dormir, Lin Jin não se sentia cansado. Pelo contrário, estava cheio de energia. Ele foi até o curral de bestas para tratar o zumbi Tulhu, comeu o café da manhã que Pequena 5 preparou e chegou à Associação de Avaliação de Bestas no horário. À tarde, Zulventa apareceu para uma visita. Pela sua expressão, parecia que Kuvenji e Tilly estavam bem instalados. Chefe Lin, deixe-me convidá-lo para o almoço, anunciou Zulventa feliz ao chegar. Como havia pessoas de fora, ele o tratou formalmente, e Lin Jin fez o mesmo, chamando de administrador Zhu. Isso foi ideia de Zulventa. Ele não queria que outros soubessem de sua relação próxima com Lin Jin. Afinal, o plano agora era evitar suspeitas desnecessárias. Lin Jin sabia que Zulventa tinha algo a dizer, então aceitou o convite. Desta vez, Zulventa não o levou a lugares luxuosos como o Pavilhão da Graça, mas sim a um restaurante antigo na cidade do Bordo. Eles reservaram uma sala privada, pediram alguns pratos e um pote de vinho envelhecido. Irmão Lin, muito obrigado pelo que fez ontem à noite. Consegui acomodá-las e voltar a tempo. Como esperado, o prefeito Bai me perguntou sobre isso, e eu respondi honestamente. Se o prefeito Bai perguntar a você, por favor, não revele nada. Parecia que a culpa por mentir estava começando a preocupar Zulventa. Lin Jin sorriu. Eu nunca faria isso. Não se preocupe, irmão Zhu. Meus lábios estão selados. Eu confio em você. Zulventa serviu vinho para Lin Jin. Mas acho que o Pavilhão da Graça não deixará esse incidente acabar tão facilmente. E agora que um do país do Oeste morreu, prevejo que algo grande acontecerá. Lin Jin manteve uma expressão surpreendentemente despreocupada e disse: Mortos não falam. Fim dos capítulos do 318 ao 320.
É isso, pessoal. Se gostou, daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!